Senhoras e senhores, por gentileza, queiram ocupar seus lugares, a fim de darmos reinício às atividades técnicas desta manhã. Já se encontra no palco a doutora Denise Eloy, que estará moderando os trabalhos. A nossa próxima palestra acontecerá no modo online. Nosso palestrante já está aguardando para que possa falar com as senhoras e os senhores. Por favor, queiram sentar-se para que possamos reiniciar a nossa programação. Bem, senhoras e senhores, conforme já anunciado, no palco, nossa chairwoman, doutora Denise Eloy, comandando os trabalhos ao longo de toda esta manhã, e assistiremos agora virtualmente a palestra que traz como tema Desfechos substitutos para o cuidado em oncologia. Para esta apresentação, por favor, já podemos receber aqui no telão, Dr. Stephen Stefani. Seja muito bem-vindo, Dr. Stephen. Nosso convidado é médico oncologista, foi fellow da Universidade da Califórnia, em Stanford, e especialista em auditoria médica. É coordenador do Núcleo de Avaliação de Tecnologia de Alto Custo da Unimed Rio Grande do Sul. Foi presidente do capítulo Brasil e coordenador do consórcio latino-americano da ISPOR. Chair do Board da America's Health Foundation, membro do Conselho Consultivo Internacional da The Lancet Oncology, consultou em oncologia para várias operadoras de saúde no país. Para a saudação ao nosso insigne palestrante, com a palavra, doutora Denise Eloy. Doutor Stephen, seja muito bem-vindo. É sempre um grande prazer e uma grande honra tê-lo conosco. Não conheço um congresso de sucesso que aborde sobre medicina, auditoria, assertividade de tratamentos que não tenha a sua palestra. Portanto, eu já vou lhe passar a palavra para a sua aula. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Denise. Obrigado pelo convite. É um prazer participar, eu agradeço muito, inclusive a sensibilidade de aceitar que fosse virtual, a aula fosse online, e acho que todos aqui sabem que o Rio Grande do Sul passou por um cenário bizarro de uma enchente que inundou 85% da cidade, 92% das cidades do estado ficaram de uma forma afetada, e o aeroporto foi em maio, o aeroporto até agora está embaixo d'água, quer dizer, ele não está mais embaixo d'água, mas estão se reconstruindo e as pistas vão voltar a funcionar só no final do mês que vem. 70%, só em dezembro, talvez, a atividade normal. Então, é um cenário muito complexo, assim, que faz com que a logística se torne um negócio absolutamente incrível, assim, nunca antes visto. Você não consegue imaginar, quem conhece Porto Alegre, por exemplo, esteve no evento da ISPOR ano passado, que foi no Santander Cultural, no centro da cidade, tinha água até mais ou menos 30 centímetros do segundo andar. Imagina que coisa impressionante. Então, quer dizer que o primeiro andar estava submerso, para poder ir no primeiro andar do local onde nós tínhamos aula lá, só com massa de mergulho. E uma coisa fora do normal. E foi um exercício, inclusive, de resiliência e um exercício de mostrar que recursos finitos precisam ser usados com sabedoria. Nós estamos agora desafiando aí uma crise importante, onde a reconstrução do Estado pode levar uma década. E, evidentemente, para a gente que viaja muito e tem essas atividades, tem que perceber como cuidar com responsabilidade do que a gente tem é absolutamente fundamental para não entrar num cenário pior. Obrigado novamente. Eu vou compartilhar com vocês, então, algumas imagens aqui para ilustrar um pouco da minha narrativa, tá? Por favor, só me digam se estão com a imagem que chegou certinho, para eu poder começar a conversar. Tá bem? Tá ok. Tá ótimo.
Me deram a tarefa, pessoal, de falar um pouco sobre esses desfechos substitutivos em oncologia. Eu quero deixar bem claro, assim, olha, que eu vou explorar um pouco o conceito e vou dizer quais são as vantagens e desvantagens do que significa um desfecho substitutivo. Tá Doutor bem? Stephen, perdão, talvez falta só acionar a tela cheia. A apresentação está ok, mas não está em tela cheia. Não sei se A gente o tem doutor até testado, só um pouquinho, vamos ver de novo aqui. E agora, como é que está? Agora está ok, obrigada. Perfeito? Tá bem, então tá. Vamos lá, desfechos substitutivos em oncologia, o que significa isso, tá? Eu vou explorar um pouco a ideia, o conceito, explicar como é que funciona e como é que eles podem ser usados ou rejeitados eventualmente. Enfim, deixar claro aí, tem a questão de conflito de interesse, é meio protocolar, eu sempre lembro que eu sou médico cooperado, eu atendo pacientes ainda, o que faz com que evidente que a gente queira que o acesso à tecnologia chegue aos pacientes, mas ao mesmo tempo eu sou dono de um plano de saúde que é uma Unimed, então também eu não quero que ela quebre e isso acabe tornando inviável o acesso a todo mundo. Primeiro ponto é muito claro, ninguém aqui, ainda mais num evento como esse, tem dúvidas que nós vivemos num cenário de desafio enorme entre conciliar aquilo que a tecnologia tem nos apresentado, as novas drogas em tratamento, com o orçamento finito que nós temos, tá? Não preciso nem explorar esse tempo. Nós estamos vivendo um cenário onde os pacientes estão vivendo mais tempo, ótima notícia isso. Existem muito mais drogas que oferecem desfechos melhores, portanto, eu estou curando doenças que não eram curadas no passado, ótimo isso. Agora, os medicamentos eles estão vindo mais caros. E estão vindo mais caros, isso é um efeito colateral aí que nós temos que trabalhar com um pouco de responsabilidade. Ninguém lamenta o avanço da medicina, a gente lamenta o preço que ela vem, mas não o avanço. Ninguém que trabalha na medicina não quer que surjam novas drogas e novos tratamentos. Para isso, nós temos que lembrar que o cenário que a gente está vivendo hoje, ele não é economicamente muito consistente. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar números, tá? Esse artigo eu publiquei no jornal Zero Hora, agora uns meses atrás. Ele faz parte de um das crônicas que vai ser lançado agora no mês que vem, num livro de crônicas que eu reúno aí, mais de 70 crônicas que já foram publicadas em jornais. Então, oportunamente, nós teremos oportunidade aí de falar um pouco mais desse livro e espero que todo mundo tenha chance de poder ler alguns que eu escrevi. Esse é um exemplo bem interessante, tá? A gente trabalha hoje comparando muito as necessidades de medicina do ponto de vista global. Mas só para ter uma ideia, o Reino Unido gasta mais ou menos $4.200 per capita em saúde. A gente gasta mais ou menos 278. Ora, obviamente, não tem mágica, a gente não consegue oferecer o mesmo recurso em saúde para quem usa 4.200 e a gente não está usando um pouco mais de 10% disso. As expectativas são as mesmas, definitivamente o recurso não é o mesmo. Então nós temos que pensar que essa conta não fecha, não tem maneira, e nós temos que criar dispositivos, então, para conciliar a possibilidade de ter essas novas terapias dentro do orçamento que nos foi oferecido. Interessante que esse problema de saúde não é só nosso, tá? O próprio Reino Unido, que gasta $4.246 per capita, diferente dos nossos 2.278, eles há 2 décadas já estão dizendo que o cobertor é curto. E as 2 décadas, o Instituto da Clínica da Evidência, o NICE, no Reino Unido diz, pessoal, se eu quiser incorporar tecnologia, eu também tenho que desincorporar. Eu também vou ter que tirar alguma coisa daqui, eu vou ter que criar dispositivos para que, com o orçamento que nós temos, nós tenhamos melhor valor, mais resultado terapêutico. Tá? Isso foi publicado no British Medical Journal em 2004. Curiosamente, o Reino Unido, que é uma espécie de benchmarking de saúde para nós, ele também tem um problema de saúde de recurso. Essa aqui é a capa da Economist ano passado, onde eles disseram o seguinte, olha, o nosso sistema não está funcionando. Eu tenho mais de 2 milhões de ingleses esperando um atendimento médico para poder voltar para o mercado de trabalho, porque eles estão afastados por um plano de saúde e para voltar as perícias estão aí com atrasos gigantescos. Então, vamos lá. Eu não posso olhar para a saúde e não pensar que esse é um problema que deve ser endereçado. Eu tenho que pensar em soluções.
Agora, eu vou dizer claramente para vocês, duas coisas são importantes. Primeira, eu não posso sentar na nossa insuficiência de recurso e imaginar que isso é o suficiente para eu dizer que a medicina não vai avançar. Eu vou repetir a frase. Eu não posso dizer assim, já que não temos recurso, eu sentar nessa insuficiência e dizer assim, agora não é incorporado mais nada. Não dá certo. Na prática, isso é inviável. A medicina ela segue e vai seguir evoluindo. Bom, e o segundo? E aí é um apelo que eu faço. A gente também não pode ficar dizendo assim, isso vai ser insustentável e o sistema vai ser insustentável. Olha, a sustentabilidade do sistema ela não tem sensibilizado a maior parte das pessoas. Vamos ser muito claros. Eu não tenho hoje, utilizando esse argumento, uma percepção da coletividade dos médicos, dos hospitais, das empresas e dos pacientes de que temos que fazer grandes movimentos, tá? Não tem dado certo, a gente tem usado esse argumento há muito tempo, não tem dado certo. Mas tem um argumento que pode ser muito consistente, que eu gero o que nós chamamos de toxicidade financeira. O que significa isso? Eu não estou agregando custo para a operadora e a operadora vai quebrar. Até pode ser que algumas quebrem, tá? Mas a maioria acaba se acomodando, ficando muito cara, é verdade. Mas o grande problema é que ela vai gerar mensalidades e incapacidades do sistema de manter custos viáveis. E isso vai repercutir na vida do paciente. Então, o grande problema não é, portanto, o argumento de que o sistema não se sustenta, mas é na prática, ele vai continuar funcionando, mas antes dele ser inviável, ele vai ser para poucos privilegiados que conseguem pagar uma mensalidade altíssima. E o grande debate é esse. A população está disposta a pagar as mensalidades que vão acontecer por conta dos cálculos atuariais das incorporações irrestritas? Não, certamente isso preocupa. E aí todo mundo vai dizer, não, pera, realmente eu preciso pensar e alocar um pouco de esforço para pensar em solução. Bom, primeiro passo disso. Bom, feito o diagnóstico, vamos procurar soluções, certo? Primeira solução, primeiro passo é deixar muito claro que nós precisamos entender que medicina baseada em evidência é uma prerrogativa. Tem ali, quando tiver um QR Code, vocês podem apontar a câmera e ele vai remeter. Isso aqui é um capítulo do meu primeiro livro, onde eu falo um pouco sobre a questão de medicina baseada em evidência. Eu falo um pouco, não, tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Aquela pirâmide de evidência científica que todo mundo conhece, onde na base da pirâmide, eu tenho até relato de caso, é fraco, mas é uma evidência. E no ápice da pirâmide eu tenho as meta-análises, ela é muito simplificada, viu? Ela já deu espaço, ela já está sendo ocupada por a pirâmide que está ali no meio, olha. Está ampliada, inclusive, pela lupa, onde eu posso ter algum nível de evidência científica, mesmo que não seja um estudo clínico randomizado, que é suficientemente sólido para merecer mais atenção. Ela ser uma evidência científica mais robusta, apesar de não ser, por exemplo, um estudo de coorte, ser um caso controle. Então eu não posso olhar de uma forma tão cara crachá, tão binária. Se chegou nesse ponto, tem evidência, se não chegou nesse ponto, não tem evidência. Ela tem sim essas oscilações. Eu posso ter... Por quê? Não importa só o nível de evidência, importa quanto aquilo pode impactar na vida dos pacientes. Quero dizer com isso, se eu tenho uma evidência, mesmo que seja um estudo de caso controle, mas é tão robusto, talvez eu tenha que incorporar. E, ao mesmo tempo, pode ser um estudo clínico randomizado, que é um nível de evidência alta, mas o resultado não impressiona. Apesar de ser estatisticamente significativo, mas ele não vai mudar a vida dos pacientes. Ele também não precisa ser automaticamente incorporado por ser um estudo randomizado. E as meta-análises, elas são descoladas dessa pirâmide para elas validar os dados, porque senão ela corre o risco de querer englobar uma série de conceitos. Por exemplo, eu fazer um estudo randomizado dizendo que fazer quimioterapia ou não em câncer vai melhorar a vida dos pacientes. E tem uma meta-análise que mostra que melhora. Quer dizer que todas as quimioterapias vão melhorar a vida do paciente? Não. A meta-análise ela não tem a capacidade de responder a todas as perguntas. Ela sim tem a capacidade de validar conceitos que foram testados em estudos de um nível de evidência um pouco menor. Bom, dito isso, e isso é o mais atual do ponto de vista de medicina baseada em evidências, elas seguem tendo essa escala e essa pirâmide de evidência. Porém, ela tem que ser entendida com um pouco menos de dureza, no sentido de cada etapa vai ser superior à outra. Não quer dizer isso. Então a gente começa a buscar, o que eu posso fazer
para tentar minimizar a necessidade de grandes estudos randomizados, duplos cegos, que demoram um tempão para ser feito e são muito caros. A gente busca o que nós chamamos de desfechos intermediários, ou surrogates, tá? Eu faço parte do comitê da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia, é o grupo de lideranças, um task force, que tem previsão de até a metade do ano que vem publicar as diretrizes de como esses desfechos intermediários devem ser interpretados. Como eu mencionei para vocês, eu não posso me jogar de cabeça em todos e achar que é maravilhoso. Todos os desfechos intermediários, e eu vou explicar um pouco melhor o que significa cada um, podem substituir aqueles grandes desfechos duros de medicina. Mas, da mesma forma, eu não posso dizer o seguinte: não, eu só vou poder ter desfechos duros. O que são desfechos duros? É aqueles que incontestáveis. Por exemplo, mortalidade. Claro, o paciente morreu ou não morreu, não tem meio caminho. É dicotômico. Morreu ou não morreu. Eu aumentei o tempo de vida ou não aumentei o tempo de vida. Então, sobrevida global e qualidade de vida são desfechos duros. A qualidade de vida ele pode ter uma dificuldade na hora de mensurar, dependendo do instrumento que tu usa. Mas, mesmo assim, são desfechos duros. Os desfechos intermediários são aqueles que tentam se antecipar e mais precocemente dizer o seguinte: pode confiar neles que eles vão mostrar de uma forma ou de outra o benefício ao paciente. Por exemplo, eu tenho um grande intervalo livre de doença, eu posso eventualmente supor que aquilo vai repercutir na qualidade de vida do paciente. Eu tenho uma grande resposta tumoral, eu posso assumir que aquilo significa que o paciente vai ter uma melhor qualidade de vida, uma redução grande de tumor. Eu, por exemplo, reduzir coisas que a gente faz isso no dia a dia. O colesterol, eu posso assumir que aquilo vai significar ter menos eventos cardiovasculares. Então, eu não estou tratando o desfecho duro, que é fazer o paciente ter menos eventos cardiovasculares, viver mais e melhor. Mas eu estou adotando um desfecho intermediário que vai ser suficientemente confiável para mostrar que o desfecho duro vai ser modificado. Só que, obviamente, isso demanda muito cuidado para eu não assumir decisões erradas, precipitadas, e eu minimizar ao máximo a incerteza, certo? Ao máximo. Eu nunca vou diminuir 100% a incerteza, nem com desfecho duro, porque os estudos não são perfeitos. Mas eu quero minimizar as incertezas. E quando eu digo minimizar as incertezas, é entregar para quem vai fazer essa análise metodologias pertinentes, adequadas e consistentes que ajudem a minimizar esse tipo de incerteza. E tão importante é que quando a gente pegou os 10 tópicos mais importantes em ATS, em Avaliação de Tecnologia em Saúde, que são eleitos pela Sociedade Internacional de Farmacoeconomia todo ano, e elas vão mudando, tá? A cada 2 anos elas vão votando. Eu faço parte desse comitê de algumas centenas de profissionais que votam até a gente achar qual é o melhor nível, quais são os principais tópicos em medicina. Esse ano, por exemplo, vocês vão ver que o número 1 é dados de mundo real. Tenho certeza absoluta que esse tema foi pautado aí em algum momento durante o evento. Precificação de drogas, elas têm tomado espaço, elas estão ganhando espaço, ela está subindo esse hot topic aí. O que entrou mais recentemente, e os dois, o terceiro e o quarto, esses dois próximos aí, eles entraram na lista mais recentemente e rapidamente eles galgaram lá de baixo para cima, que é a inteligência artificial e fomentar inovação. Os outros itens, health equity, quer dizer, equidade em saúde, aprovação acelerada, medidas de valor, centrificar no paciente, medicina de precisão e saúde pública, elas continuam existindo e elas têm sido navegando assim, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Agora eu vou me concentrar nessa sexta aqui, olha, que é aceleração aprovada. O que significa? São drogas que em algum momento elas cumpriram desfechos e quesitos para dizer assim, pessoal, vale a pena começar a usar. Existe uma grande necessidade do mercado e dos pacientes de ter essa droga, ou é tão robusto o resultado que eu não posso esperar o estudo randomizado duplo cego por vários motivos. Um deles, por exemplo, é eu dizer, foi tão impressionante que ninguém vai querer ser randomizado para não receber. E é legítimo esse questionamento. Se tu me apresenta 2 alternativas terapêuticas, e uma, a taxa de resposta, a qualidade de vida em termos de toxicidade, e o tempo de resposta foi tão prolongado, comparado a drogas que eu já tinha, que eram muito tímidas,
eu não vou querer ser randomizado para resultados tímidos. Então, tu gera um problemão. Tu quer avançar em ciência, mas tu na prática não consegue. E aí tu vai dizer, não vou incorporar aquilo que parece ser muito promissor, então eu tenho que minimizar a incerteza usando metodologias pertinentes. Isso, sim, tem sido submetido aos órgãos regulatórios mundiais. O objetivo dessa construção de discussão é entregar para um órgão regulatório internacional exatamente isso. O que ele precisa para minimizar a incerteza. E é tão importante, pessoal, que eu estou mostrando aqui um dado publicado no JAMA, agora em abril desse ano, que mostra que tem que tomar muito cuidado, porque quase 40% das drogas que são aprovadas aceleradamente acabam que em 5 anos elas não mostraram ganhos prognósticos. 60% acabou se traduzindo em benefício. 40% não mostrou, viu? O que eu tenho que fazer com isso? Identificar quem são esses 60%, melhorar e refinar minha análise para reconhecer exatamente quem são esses 60% que confirmou. Isso tem sido apresentado para vários órgãos regulatórios. Só para vocês terem uma ideia, no Canadá, existem várias dezenas de submissões de drogas e terapias baseadas em desfechos intermediários, em surrogates, tá? Em desfechos intermediários que algumas conseguiram a aprovação condicional, algumas foram rejeitadas, entendeu que ainda tinha espaço para melhorar, e algumas rapidamente já foram aprovadas. Eu gosto de chamar atenção para esse azul clarinho aqui, que são aprovações condicionais. Nós não temos esse dispositivo no Brasil ainda funcionando na prática, mas vários países já têm, viu? É bom, é um desfecho intermediário, muito sólido e consistente, parece trazer ganhos prognósticos, não tem problema. Mas eu exijo que seja continuados os estudos e se os resultados não se confirmarem, eu vou querer ou desconto, eu vou querer repactuar o preço, eu vou querer fazer alguma coisa com esse medicamento, além de dizer o seguinte, não vou pagar. Mas só que eu já paguei, eu vou liberar antes, sob uma condição. Essa ideia de ter um desfecho condicional, ela é muito interessante. Tem que ser trabalhado isso e talvez colocar na nossa pauta de condicionar realmente uma forma de que quem está vendendo o produto, se ela não confirmar o desfecho que tem sido prometido, revisite preços e condições. Agora, vamos mostrar como isso é importante, pessoal. Só para você, e eu vou trazer alguns exemplos aqui que são práticos e eles são emblemáticos, tá? Eu tenho, em algumas doenças, basicamente, uma resposta muito pronta quando eu tenho coisas muito simples e muito rápidas de avaliar, como a velocidade e quão profundo é uma resposta. Em particularmente doenças hematológicas, isso é muito fácil. A correlação e os gráficos são muito nítidos, assim. Pacientes que conseguem atingir essa resposta hematológica, essa resposta laboratorial rapidamente, são aqueles pacientes que lá na ponta têm resultado muito superior do ponto de vista prognóstico. Ora, isso nos ajuda de duas maneiras. Uma, de acelerar a aprovação daqueles pacientes que tiveram respostas eloquentes e, da mesma forma, repensar em solução diferente para aqueles pacientes que não tiveram essa resposta. Esses surrogates, como eu mencionei para vocês, têm sido apresentados para uma série de órgãos regulatórios e agências do mundo, tá? E a pergunta é exatamente essa. Como é que eu devo fazer para dizer aceito ou não? A lista de critérios, ela parte do pressuposto que se vai fazer todo um alinhamento estatístico e um tratamento desses números, desses dados, para que um órgão regulatório que ele é muito cheio de bioestatísticos, muito cheio de farmacêuticos, muito cheio de pessoas que trabalham minuciosamente para verificar se aquilo tem confiabilidade, possam se sentir seguros em dizer vale a pena ou não. E aí vocês vão cada vez mais em congressos enxergar palavras como essas aqui, ó. Duração de resposta, inventórios de sintomas, eventos, intervalo livre de eventos, tempo para metástase, tempo para progressão, sobrevida livre de progressão e sobrevida livre de recaída. Portanto, nós estamos vários tipos de desfechos
que podem eventualmente ser usados, e aliás estão sendo usados muito nas publicações, e estão não só sendo usados nas publicações, como estão sendo usados para a aprovação regulatória dos medicamentos. Particularmente, uma que eu gosto muito é essa que está no cantinho aqui, ó, resposta patológica completa. Por que eu gosto de resposta patológica? Já aconteceu no passado, em tumores sólidos, que as respostas patológicas completas mostravam duas coisas. Que aquele paciente que entrava em remissão patológica completa, em câncer de mama, por exemplo, tinha 95% de chances de estar curado. Isso pode me endereçar dois caminhos. Primeiro, feliz, boa notícia. Esse paciente talvez não precise de tratamentos mais duros, mais pesados e mais intensos depois de atingir resposta patológica completa. E segundo, eu consigo selecionar as terapias melhores baseadas em quem oferece chegar nessa resposta patológica completa. E é consistente. Todos os estudos que mostraram aquele grupo de pacientes que atingiu resposta patológica completa em câncer de mama, por exemplo, a taxa de cura sobrevida global depois de 5 anos passava de 95%. Ora, em doença hematológica da mesma maneira. Eu divido esses desfechos intermediários talvez em 3 grupos, para fins didáticos, tá? O tempo para evento, e aí vocês têm esses números aí todos, não precisa decorar, isso aqui eu tenho certeza aí alguém deve estar tirando foto desse slide, porque ele é bem completinho nesse sentido. Me perdoem, ele está em inglês, porque eu dei essa aula num evento fora do Brasil e tenho já endereçado essa aula para dar em outro evento daqui mais ou menos umas 4 semanas fora do país. Também taxas de resposta é outro grupo de desfechos intermediários, como, por exemplo, um tumor ou com tumores com biomarcadores, doença residual mínima, talvez o mais charmoso de todos hoje, quando a gente avalia o paciente depois de determinado tratamento, aqueles que atingem doença residual mínima têm melhor a correlação com desfechos duros, ou aqueles, inclusive, que não são nem biomarcadores, como resposta patológica mesmo. E, obviamente, desfechos reportados pelos pacientes, são os PROs, Patients Report Outcome. Tem os PROMs, PREMs, isso aí também ele é muito pautado em toda a literatura, é quando o paciente diz para nós, olha, pessoal, eu usei 2 remédios, o primeiro foi muito melhor, eu me senti melhor, eu me senti mais animado, eu não consigo colocar claramente isso num questionário, mas a minha percepção é melhor. Obviamente, a gente tem uma série de questionários que tentam deixar isso de uma forma mais objetiva e clara, alguns deles, inclusive, validados por português, que são muito interessantes e importantes para, eventualmente, a gente acelerar aprovações para pacientes que realmente vão ter uma qualidade de vida melhor. E agora, obviamente, esses fluxos, tá? E o Michael Drummond, esse talvez seja o nome mais importante da farmacoeconomia no mundo, participou dessa publicação, ele é um pioneiro em avaliações de custo-efetividade, eles propõem todo um fluxo onde, por exemplo, eu pego aqui um caso de hipertensão, eu não vou adotar um remédio só se ele conseguiu diminuir infarto ou AVC. Eu vou aprovar ele se ele consegue manter níveis pressóricos adequados. Então, eu estou utilizando um desfecho intermediário que é totalmente aceitável do ponto de vista de medicina. Tá? O que não quer dizer que simplesmente vai ser absorvido. Não, quer dizer que eu tenho que estabelecer qual é o nível de evidência que eu vou adotar como razoável e vou ter que, sim, acompanhar esse paciente para ver se aquilo vai se traduzir em desfechos clínicos. Se o resultado final é confiável. E colocar, inclusive, precocemente as avaliações de custo-efetividade para saber onde que aquele meu recurso pode ser aprovado mais precocemente para evitar desfechos. Se eu puder evitar de ter que fazer um estudo grande clínico e precocemente intervir para evitar desfechos, é muito provável que aquele recurso esteja sendo bem aplicado. Mas eu não posso ficar na intuição. Eu tenho que claramente medir e avaliar quanto que eu estou investindo para quanto eu vou mudar. E, obviamente, a validação desses dados ela tem que ser sempre colocada. Eu devo manter na minha lista a possibilidade de voltar lá no passado e dizer, pessoal, confirmou, aquele controle de pressão, por exemplo, foi suficiente para modificar a vida dos pacientes. Talvez um dos mais clássicos e tradicionais, a gente escreveu isso num artigo recentemente, seja a osteoporose. Ninguém aqui vai imaginar que eu pego um paciente com osteoporose e eu vou tratar, e só vou aprovar uma droga se ela diminui fratura. Não, se ela mudar a densidade óssea do paciente, melhorar a densidade, já estou feliz. Eu não preciso esperar uma fratura e certamente eu não vou esperar a mortalidade para poder entender que aquele medicamento vai fazer diferença na vida do paciente ou não. Então,
Sejamos claros, a gente tem adotado desfechos intermediários há décadas. O que nós temos que fazer é realmente melhorar o tratamento desses dados para a gente ter certeza que não vamos errar o caminho. E o outro exemplo clássico é, hoje, a proposta em doenças hematológicas da gente usar as respostas moleculares profundas. Quer dizer, eu consigo lá, numa análise hematológica, extrair o sangue do paciente e dizer assim, pronto, eu não estou mais vendo as mutações, eu não estou vendo mais indícios de doença, isso é o suficiente para eu dizer que esse tratamento deve ser usado com precocidade, deve ser absorvido com rapidez. E tem todo sentido e é legítimo eu imaginar que seja importante para a vida dos pacientes. Vamos lá. Pessoal, isso tudo, dito, é colocado em frameworks, tá? E eu uso várias estratégias. A mais tradicional são esses que a gente chama de avaliações de dados de multicritério. Eu vou pontuar aqueles desfechos que foram mais relevantes na vida do paciente, se é o único estudo, mas modificou muito a vida do paciente para uma situação improvável, incomum, eu ganho mais ponto, mas se é mais uma droga que todo mundo já está usando e todas têm resultados parecidos, eu ganho menos ponto. Se aquilo impactou na qualidade de vida do paciente com bom resultado e baixa toxicidade, ganha mais ponto. Se aquilo custou muito do ponto de vista de toxicidade, vai ganhar menos ponto. E aí eu consigo comparar tecnologias diferentes. E essas tecnologias diferentes vão me permitir ver quem ganhou mais ponto vai ser priorizado na hora de incorporação. E nos ajuda, por exemplo, quando eu recebo um remédio para leucemia, um remédio para câncer de intestino, um remédio para osteoporose, um remédio para doença reumatológica, quem que eu vou priorizar? Vamos botar tudo em análise de multicritério. E essas análises de multicritério vão me dar uma ideia de quem deve ser colocado no início da lista. E, eventualmente, se eu tenho mais de uma droga de uma especialidade, eu posso buscar depois novos frameworks de cada uma especialidade. Na reumato, na cardio, na onco, por exemplo, foi publicado no JCO há alguns anos já uma proposta de framework para drogas oncológicas. Então, eu também vou conseguir priorizar aquelas que estão clinicamente relevantes. Entenda-se como clinicamente relevante, a própria ASCO propõe drogas que pelo menos ofereçam impacto em 3 meses de sobrevida global na vida dos pacientes. Se eu tiver coisas que funcionam menos do que isso, não é errado, eu só não posso chamar de clinicamente relevante. Aquelas que são clinicamente relevantes devem ter prioridade frente àquelas que não têm relevância clínica. Se eu conseguir ter um surrogate que me mostra que aquilo vai ter relevância clínica, eu precocemente me jogo de cabeça para evitar que o paciente tenha o consumo de doença. Bom, quase concluindo aqui, eu lembro e insisto muito no conceito de que talvez o primeiro passo que nós temos que dar é parar de usar dinheiro em coisas que todos concordamos que estão erradas. Choose Wisely é um movimento organizado pela American College of Physicians e todas as sociedades de especialidade têm as suas. Todos que estão assistindo agora aí, os pneumologistas, os cardiologistas, os ortopedistas, devem ter na sua área a lista do Choose Wisely. São tecnologias que a própria sociedade diz, não façam. Não façam ressonância nuclear magnética em idosos com perda cognitiva. Está errado. Não façam marcador tumoral para screening de câncer como artígeno câncer embriônico. Não façam, está errado. Não peçam exames de ergometria para paciente que é jovem fazer cirurgia de baixo risco. Está errado. Se a gente parar de usar aquilo que todo mundo concorda que é errado, eu vou estar deixando de desperdiçar recurso e posso passar a investir em inovação. E eu volto a dizer que investir em inovação significa eu abrir espaço para tratar mais gente. Esse dinheiro não vai voltar para a operadora e ficar guardado no cofre da operadora. Ela simplesmente vai fazer com que eu consiga tratar mais gente. Eu tenho certeza que essa foto aí deve ter sido usada por alguns colegas, eu gosto muito dela, e ela tem ficado popular entre a ideia de que nós queremos ampliar acesso quando a gente faz regulação e gestão. Não é necessariamente reduzir recurso de despesa, porque isso a gente nunca consegue. O que a gente consegue é parar de gastar no lugar errado e passar a gastar no lugar certo. Pessoal, obrigado pela atenção, estou à disposição para conversar, e estão aí meus contatos, vocês me acham em todas as redes sociais, até aquelas que estão proibidas no Brasil eu estou. Mas vocês conseguem me achar aí com facilidade, e estou disponível aí para compartilhar algum do material que eu apresentei e algumas conversas que a gente teve. Estou de volta
Muito Estou disponível. obrigada. Vamos aplaudir. O tempo está corrido, doutor Stephen, mas eu não posso deixar de fazer um comentário. Primeiro, dizer que, como muitos aqui da plateia, eu acompanho os seus artigos, suas publicações, é uma fonte de muito aprendizado aí e de aprendizado e de aplicabilidade, né, na nossa atividade diária. Esse primeiro artigo, que você abre a sua apresentação com ele, o doutor fala sobre a legitimidade de cada cidadão de se colocar na posição de paciente quando precisa de um amparo e até com terapias impagáveis, como aquelas que hoje se apresentam para o sistema público e privado, e da legitimidade, porém, da dificuldade, né, do governo e até da saúde suplementar de atender esse desejo, né, esse anseio. E, por isso, a gente tem aí o que a gente percebe, o aumento bem importante da judicialização. Mas aí você destaca também que muito mais complexo é encarar esse problema na perspectiva da coletividade, né? Quando a gente pensa aí na ampliação desse acesso. O seu guarda-chuvinha aí, eu acho que retrata bem qual seria a intenção nesse sentido. Então, eu queria só ouvir um comentário, além do combate aos desperdícios, no que se refere à ampliação de acesso, especialmente a novas tecnologias. Quais reformas você elegeria na discussão de uma agenda prioritária? Que você fecha seu artigo anunciando que reformas precisam serem feitas. Denise, muito bom. Eu adoro quando colocam no conceito prático assim o que eu proponho. Eu vou dizer assim, olha, no meu entendimento, acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, aliás, não existe uma primeira, várias frentes devem ser trabalhadas ao mesmo tempo. Mas eu elegeria, se eu tivesse que escolher uma, eu faria na precificação, viu? Eu acho que o modelo de precificação do Brasil, ele é legítimo e ele é transparente. A CEMED pega o melhor preço em 9 países e é esse. Mas ela não, esse preço não necessariamente é o preço que é executado nos outros países. O Reino Unido, por exemplo, faz um acordo comercial, só que como ele compra centralizado, na prática, ele ganha grandes descontos. Quem é que está pagando esse desconto? Nós que não temos desconto nenhum, óbvio. A indústria vai vender para o país, o mundo inteiro. Se ela dá desconto para um, ela tem que cobrar do outro. E assim funciona, assim não tem mágica. Ora, a gente deveria incluir mais na nossa discussão de precificação, mesmo que transparente e muito adequado, o modelo que a CEMED adotou, o nosso willingness to pay, a nossa disposição para pagar, a exemplo do que os outros países fazem. Da mesma maneira, eu entendo claramente que se uma droga muda de bula, o teu retorno de investimento veio antes, ela deveria ser reprecificada, deveria ser mais barato. Ora, se aquele preço alegadamente é porque eu preciso voltar o investimento feito no desenvolvimento do medicamento, se eu tenho 40 indicações, vai me dizer que gastou o mesmo valor para cada uma das 40 indicações? É óbvio que não. Então tem que recalcular quanto é que a droga deveria custar para poder ter essa avaliação, essa nova bula. Também é legítimo. Portanto, precificação deve se mergulhar nesse tema e se trabalhar fortemente para poder oferecer uma solução mais criativa e mais efetiva para o sistema. Eu não tenho dúvida nenhuma também que o Brasil deveria ter uma agência de avaliação de tecnologia de saúde com as avaliações de custo-efetividade muito transparentes. Tem países corajosos no mundo que dizem esse medicamento não vai entrar no nosso país porque eu já tenho coisas que oferecem o mesmo desfecho e custam mais barata. Ponto. Isso que, aliás, é a lógica de qualquer indústria, menos da saúde. Então, eu deixaria por esses dois, porque senão a gente alongaria muito o debate. Mas se esses dois tiverem espaço, eu já fico muito feliz. Mas vamos ter a oportunidade de retomar essa discussão. Obrigada, excelentes provocações. Queria pedir para você permanecer, doutor, aqui conosco, que a Helena já está ali a postos para tirar uma foto com a sua imagem aqui. Eu também, né? Então, eu vou lá para a pose, tá? Vamos lá. Eu vou ter que até me arrumar aqui, botar perfume, tá joia?
Doutor Stephanie, obrigada pela sua contribuição e vai chegar aí nas suas mãos a nossa jangadinha do Ceará. E Muito vou obrigado. mandar, vou mandar. Alguém está aqui do Sul e vai levar. Obrigada, doutor, viu? Um abraço. Muito obrigado. E, É novamente, sempre... obrigado por compreender a minha necessidade de estar virtual nesses tempos complexos e estranhos que a gente está vivendo. mas Tem a só nossa um prazer. solidariedade, não é? A nossa solidariedade Não, só você total. sempre abrilhanta o nosso congresso. Obrigada. Que bom. Um abraço, doutor